A origem completa de Asta ainda é um puta mistério no mangá de Black Clover. A gente sabe alguns aspectos, né? A gente sabe ali sobre a igreja, a gente sabe agora sobre a Licita, que é a mãe do Asta. A gente deduz sobre por que ela abandonou ele ali na igreja, né? Deixou ele ali na igreja por causa da sua peculiaridade de drenar energia vital ou coisa do tipo. Mas ainda tem mistérios em aberto sobre essa origem do personagem. Ainda existem mistérios na qual o próprio Tabata pode abordar na história de Black Clover para trazer mais contexto sobre o personagem e a forma como isso pode ser representado para nós na história, como tudo isso pode trazer uma abordagem ainda maior para o personagem no mangá. Mas existe uma deixa na história que pode ressuscitar a teoria de que Asta, sim, pode ser um elfo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, o mangá está em hiato, né? Não tá em hiato, né? Tá em uma nova revista, mas nós seguimos aqui fazendo teorias, comentando, conversando, falando sobre os conceitos novos. A gente tá fazendo uma releitura sobre o mangá de Black Clover e algumas vezes vai aparecendo algo aqui e ali que a gente vai comentar em vídeos à parte. E a gente vai falar um pouquinho sobre a possibilidade do Asta ainda ser um elfo. Isso aqui é extremamente importante. A gente vai realmente completar os pontos logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma, compartilhando nossos vídeos, e você também pode se inscrever lá no Vida de Geek. Clica aqui com o link na descrição, clica e se inscreva. Bom, a gente não sabe ainda qual que é a verdadeira origem do Asta, né? A gente não sabe o que levou realmente o personagem a nascer sem magia, nascer sem poder mágico. Em Black Clover tem um conceito muito interessante. As pessoas nascem com poderes mágicos, as pessoas nascem com muito poder mágico, as pessoas nascem com pouco poder mágico, mas nunca na história de Black Clover alguém nasceu sem poder mágico. Então o Asta se encaixa definitivamente nessa situação. O Ryu, ele decidiu ficar sem poder mágico por causa da sua habilidade ocular, por causa da sua habilidade de conseguir ver todas as coisas que estão acontecendo no presente. E essa é uma definição interessante ali sobre o Asta ser o único personagem na história a nascer sem poder mágico. Por que disso, né? Por que ele foi o único que nasceu sem poder mágico? Bom, nós temos muitos mistérios que rodeiam ali a Licita, né? Que rodeiam a sua mãe, sobre a forma de como ela parou, né, ou como ela chegou naquele lugar para viver, a sua peculiaridade completamente estranha. É uma magia? É uma maldição? É alguma coisa que alguém impôs nela? A gente não sabe, a gente não conhece ali todo o conceito do passado da Licita. E é claro, saber sobre esse passado é importante para a gente saber para onde Black Clover vai, para onde a história está caminhando. E nós não temos detalhes nenhum sobre o pai do Asta em 300 e lá vai cacetadas de capítulos, 360 capítulos, 368 capítulos, ou 367, agora fugiu da minha memória. Não importa, foram mais de 360 capítulos para a gente saber um pouco mais deste personagem que a gente não teve nada, não teve nenhum desenvolvimento, nenhum contexto, nada apresentado e a forma realmente como a gente pode achar essas dúvidas e essas conexões. Então, eu acredito que quando nós tivermos essa revelação, né, como a gente sempre fala, né, o modo união fica cada vez mais forte quando o Asta sabe um pouco mais sobre a sua origem. Então, quando a gente observar essa revelação, né, quando a gente descobrir um pouco mais sobre o passado ali do Asta, sobre o que gerou ele, o que acabou fazendo com que ele fosse gerado, isso vai entregar uma boa parte do plot da história. É por isso que o Tabata está escondendo o jogo durante todo esse tempo, porque
provavelmente vai entregar todo o plot da história assim que revelar como o Asta nasceu, assim que revelar como o Asta foi gerado. Mas pra gente chegar nessa conclusão, a gente precisa realmente pensar o que sabemos da Alicita até agora, né? O que sabemos ali da personagem até agora. A primeira coisa que nós sabemos sobre ela é que ela morava e ela cresceu em um vilarejo. Ela cresceu em um vilarejo distante, não é falado qual é o vilarejo, não é falado qual que é a região, mas ela cresceu neste lugar, ela foi gerada neste lugar. Quando ela despertou sua peculiaridade, por que eu tô chamando de peculiaridade? Porque é algo que ainda não pertence à classe de magia e ao mesmo tempo é algo que não pertence à classe de maldições. Nunca foi revelado, nunca foi informado para nós que o poder da Alicita de drenar mana e drenar energia vital era uma maldição. Por mais que é parecido ali com o que o Henry tem, o Henry só drena a mana dos outros, ele não drena a energia vital. Então, esse poder da Alicita pode ser algo muito maior, e a gente vai abordar sobre isso daqui a pouco. Então, quando ela despertou essa peculiaridade, ela deixou a vila para morar sozinha, porque ela não podia ficar no mesmo lugar onde seres humanos normais habitavam. Ela não podia viver juntamente com esses seres humanos, o que demarca para nós que tinha ali uma certa diferenciação na personagem, como ela foi reclusa ali para viver sozinha boa parte da sua vida. E o lugar que a Alicita vivia, o lugar que a Alicita passou a viver, ficava perto do Domo da Caveira, já que ela conseguiu encontrar o Grimório do Lich, o que demarca para nós que o Grimório do Lich ficou ali perto do Domo da Caveira por mais de 500 anos, até que o Lieb entrasse dentro do Grimório, ativasse a anti-magia e o Grimório voltasse para a Torre dos Grimórios, ou alguém levou lá para a Torre dos Grimórios. Eu acho mais preciso que o Grimório voltou para a Torre de Magia depois que o Lieb acabou ativando a anti-magia, já que o Grimório sai de dentro da torre assim que o Asta está lutando contra o Ravage. Então, o que dá para entender é que o Grimório ficou perto do Domo da Caveira por mais de 500 anos até que a Alicita encontrou ele. Para a Alicita ter encontrado ele, ela tem que morar perto do lugar. Por outro lado, há 500 anos, Tetia estava grávida de gêmeos do Lich. Isso aqui a gente já sabe, a gente já viu isso 500 mil vezes na história. A Tetia, ela estava grávida ali do Lich, o Lich que era o rei dos elfos, não dá pra chamar de rei, né, mas o líder dos elfos, enquanto a Tetia era irmã do Lumière. Lumière, que é o primeiro rei mago e aquele também que herdaria o reino de Clover, aquele que herdaria o reino de Clover e queria fazer um lugar melhor, né? Fazendo com que todas as raças fossem bem aceitas, todas as classes foram bem integradas, né? Fazendo ferramentas juntamente com a Secre e a forma disso. E a gente tem que os humanos acabam atacando a tribo élfica. E um gêmeo ali que estava dentro do ventre da Tetia acaba morrendo no ataque dos Zagred juntamente com os humanos. Mas o outro gêmeo, ele foi salvo pela Secre junto com a Tetia. É mostrado ali na saga, mais ou menos no final da saga do ataque da Tríade Negra, de que a Secre acaba salvando a Tetia e também o gêmeo que ficou vivo no ventre dela. Então, o Lich morreu por se transformar no Madin, mas a Tetia não. O filho que sobreviveu veio ali os elfos que moram em Elysia. A gente tem um destaque de 2 elfos, mas nunca foi falado se existem mais elfos morando neste lugar, se existem mais elfos morando nessa cidade distante, nesse distrito distante, o que poderia ser uma ligação interessante sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. E o outro elfo que morreu dentro ali da Tetia é o elfo que reencarnou no Yuno, e é por isso que ele tem o segundo, na verdade o primeiro Grimório, né, que é o Grimório do Vento, o segundo Grimório que ele é de Spade, então por isso que ele tem os 2 Grimórios. Então, o mais interessante é a forma como tudo isso vai se encaixando para que a gente consiga observar mais detalhes do personagem. E tudo isso fica ainda mais confuso quando a gente observa
que a ficha da Tetia nunca foi liberado para nós. Olha só, que coisa, né? Que coisa. Por que a ficha da Tetia nunca foi revelada para nós? A história dela já foi há muito tempo. A gente já observou todo o arco acontecendo lá na saga dos elfos. Mas a ficha dela, ela nunca foi revelada. Tá, LP, você tá falando ali da Licita, tá falando da Tetia, mas o que tem a ver, né? O que as duas personagens realmente têm a ver aqui na história? Bom, eu andei reparando um detalhe na Licita que tem me deixado cabreiro nos últimos dias. Suas orelhas na história nunca apareceram através ali das suas pontas. As pontas da orelha da Licita nunca apareceram. Desde o mangá, até mesmo no anime, na ficha da personagem, nada mostra a ponta das suas orelhas. O formato do cabelo, como se fosse ali um capacete, parece ser algo meio proposital do Tabata para esconder isso de nós. Algo que deixamos passar durante todo esse tempo. Licita pode ser uma descendente do Lich e o Asta também. Essa seria uma forma bem interessante de conectarmos de volta a teoria de que o Asta é sim um elfo, de que o Asta ele é um personagem que é derivado de um elfo. Essa é uma teoria muito antiga no fandom que perdeu muita força depois que a saga ali dos elfos acabou, né? Na forma como o Lich ele se dirige para o Asta e vê ele como alguém, né, próximo, mas não como filho dele. E a forma como ele se aproxima do Yuno e fala muito obrigado por ter deixado eu lutar ao lado do meu filho um pouco, já demonstrava de que o Asta não poderia ser um elfo, de que todas as teorias para que o Asta fosse um elfo tinham sido descartadas. Isso até a gente ter a revelação da Licita, e como a ponta, né, as pontas ali das suas orelhas nunca foram mostradas. Agora vamos conectar os pontos aqui sobre o que a gente acompanhou na jornada da Licita até agora. Ligando os pontos, Licita morava em Elísia, mas teve que sair da vila devido à sua estranha peculiaridade. E como sabemos, seres híbridos possuem capacidades fora do comum. Visto a Charmin, que possui a magia do algodão e a magia da gula, talvez até mesmo esse poder estranho da Licita fosse a sua segunda magia, que ela nunca aprendeu a controlar, já que não era uma maga, já que não era uma cavaleira mágica. O que faria para nós que esse poder de drenar energia vital e de drenar mana fosse o seu segundo elemento como humano, já que a Licita descende ali de elfos e humanos, já que a Tetia era uma humana e o Lich era um elfo. Então ela teria um segundo atributo, um segundo poder mágico, a forma como esse poder se manifestou em alguém que drena mana e também energia vital. Lembram que os elfos são amados pela mana e possuem uma quantidade imensa de poder mágico naturalmente? Dessa forma, o que impediria da Licita ser amada com um filho? Com essa peculiaridade, Licita pode ter sido abençoada pela mana ou até mesmo a quantidade de mana que ela drenou se acumulou em seu ventre e assim fez com que o Asta fosse gerado. Mas como ela tinha essa magia barra peculiaridade de drenar mana, ela removeu toda a mana do Asta quando estava em seu ventre. E ele nasceu sem uma gota de mana, perfeito para que a antimagia funcionasse através dele e pelo Lieb. Essa é uma ligação muito interessante entre os personagens e a forma realmente de como toda essa explicação poderia mostrar para nós do porquê que o Asta ele seria realmente essa figura que é descendente do filho do Lich que sobreviveu. Isso faria do Asta irmão automaticamente do Yuno, o que seria algo extremamente legal ver o personagem ali, os dois, né, o Asta sendo descendente daquele que reencarnou no Yuno, né, do irmão, né, que reencarnou no Yuno. Isso seria algo legal. Teríamos também uma explicação do porquê que o Grimório escolheu o Asta, já que o Asta ele é um descendente ali do Lich, e o Grimório do Lich ter escolhido ele é algo muito poético, é algo muito interessante também de se observar, e a forma realmente como explicaria para nós como Asta nasceu sem
mana, como Asta nasceu ali sem mana, já que mesmo assim a Alicita tendo essa segunda magia, né, tendo esse segundo atributo de poder mágico, mostraria pra nós que mesmo numas coisas que não tem explicação, há sentido. O Asta ter nascido sem magia coloca ele num posto para poder utilizar a antimagia, mostrando que tudo que é feito debaixo dos céus tem um sentido e tem um propósito. Porém, eu ainda acredito que existe um fator-chave oculto na história, porque é bem evidente que o Lieb não nasceu sem poder mágico à toa. Não tem como negar que esse fato de que o Lieb nasceu sem poder mágico é algo marcante e é algo que a gente precisa sempre pautar. Então, eu realmente quero entender agora como o Tabata vai encaixar a origem do Asta, do Lieb, o sumiço do Astaroth e como tudo isso vai se encaixar com a Alicita.